Questão 29. O que que diz a questão 29? Seja f de x igual a x ao quadrado, né, que deveria ter ax ao quadrado, mais bx mais c com a maior do que zero, né? Mostre que essa desigualdade vale do item A e a desigualdade do item B também vale, certo? Para isso, a gente também deveria considerar x1 diferente de x2. E, além disso, x1 e x2 números reais, né? Então, primeiramente, a gente vai mostrar que a desigualdade do item A vale, certo? Então, vamos mostrar essa desigualdade do item A. Primeiramente, vamos provar que x1 mais x2, né, dividido por 2 ao quadrado, né, é menor do que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado dividido por 2, tá certo? Então, primeiramente, eu vou provar que essa desigualdade aqui vale, certo? Então, né, se eu quero provar que essa desigualdade aqui vale, basta eu pegar essa expressão menos essa. Se essa diferença der positiva, então a desigualdade é verdadeira. Então, assim, ó, de fato, né, temos que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado dividido por 2 menos essa expressão. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Desenvolvemos o quadrado da soma, né? Tudo isso dividido por 4, certo? Isso aqui vai ser igual ao extremo MC de 4 e 2, né? Que é 4. Então, aqui vai ficar 4, certo? E aqui vai ficar 2x1 ao quadrado mais 2x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado menos 2x1 x2 menos x2 ao quadrado, certo? Então, como é que fica aqui? 2x1 ao quadrado menos x1 ao quadrado. Fica x1 ao quadrado. 2x2 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Fica x2 ao quadrado. E menos essa expressão, 2x1, x2. Tudo isso dividido por 4, né? Tudo isso dividido por 4. Se a gente observar aqui direitinho, isso aqui é o quadrado da diferença, ou seja, x1 menos x2. E aqui embaixo, vou colocar 2, isso aqui tudo elevado ao quadrado. Então, a gente tem dois números distintos, certo? A diferença entre dois números distintos é elevado ao quadrado, certo? Qualquer número real elevado ao quadrado é sempre positivo. Então, nesse caso aqui, ó, maior do que zero, desde que seja diferente de zero, né? Qualquer número real positivo ou diferente de zero, ele elevado ao quadrado é sempre positivo. Então, nesse caso aqui, a gente está tendo um número real, né? Uma vez que a gente considerou, né, x1 diferente de x2. Então, esse cara aqui ele não pode ser zero. Então, essa diferença aqui, ó, dessa expressão com essa, me deu uma coisa positiva, né? Então, realmente, essa desigualdade aqui vale. Então, a gente conseguiu provar que essa desigualdade aqui é válida. Então, tá ok, certo? Agora, o que que a gente vai fazer, né? Vamos considerar a nossa lei de formação, né? Considere f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, né, maior do que zero e x1 diferente de x2, ok? O que a gente quer provar lá na nossa desigualdade é o seguinte, que o f de x1 mais
x2 dividido por 2 é menor do que isso, certo? Então, o que eu vou fazer primeiramente é substituir no lugar de x isso aqui, ó, né? O x1 mais x2 dividido por 2. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, né? Esse f de x1 mais x2 dividido por 2, certo? Quem vai ser ele? Né? Vai ser igual a x1 mais x2 dividido por 2 elevado ao quadrado, mais b, né, vezes x1 mais x2 dividido por 2 mais c, tá certo? Então, a gente, fazendo a substituição no lugar do x, né, x1 mais x2 sobre 2, a gente tem isso. Anteriormente, a gente conseguiu provar que x1 mais x2 sobre 2, né, elevado ao quadrado, é menor do que isso, tá certo? Então, eu posso dizer que toda essa expressão, né, é menor do que a vezes x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado dividido por 2 mais b vezes x1 mais x2 dividido por 2 mais c, certo? Isso aqui vai ser igual ao seguinte, a ax1 ao quadrado mais mais ax2 ao quadrado, certo? Dividido por 2, posso colocar assim, ou então a gente pode fazer logo direto, né? Mais bx1, bx2, né? Aplicando o distributivo aqui, mais 2c. Tudo isso dividido por 2, né? Dividido por 2. Então, isso aqui fica igual, só agrupando aqui, ó, ax1 ao quadrado mais bx1 mais c, mais ax2 ao quadrado mais bx2 mais c. Tudo isso dividido por 2, certo? Logo, isso aqui vai ser igual a quem, né? Aqui a gente tem, ó, o f de x1, se a gente substituir o x1 no lugar do x, né? Lá naquela expressão que a gente colocou em cima. E aqui, ó, a gente tem o f de x2. Logo, a gente tem o f de x1 mais o f de x2. O f de x1 mais o f de x2. Tudo isso dividido por 2, certo? Dividido por 2. Então, o que a gente obteve aqui? A gente obteve que o f de x1 mais x2 dividido por 2, ele é menor do que o f de x1 mais o f de x2 dividido por 2, tá certo? Logo aqui a gente pode concluir o seguinte, logo, né? Temos que o f de x1 mais x2 dividido por 2 é menor do que o f de x1 mais o f de x2 dividido por 2, certo? Então, a gente conseguiu provar a desigualdade do item A. Então, está aprovada a desigualdade do item A. Agora, a gente vai provar a desigualdade do item B, certo? No item B, ele dá um alfa, né? Um alfa menor do que 1 e maior do que 0. E aí ele quer que a gente prove essa desigualdade, que o f de alfa x1 mais 1 menos alfa x2 menor do que alfa f de x1 mais 1 menos alfa f de x2. Então, a demonstração aqui dessa propriedade aqui é semelhante à anterior, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, né?
vamos provar que esse carinha aqui, ó, esse alfa x1 mais 1 menos alfa, né, x2 elevado ao quadrado seja menor do que alfa x1 ao quadrado mais 1 menos alfa x2 ao quadrado. Então, primeiramente, a gente vai provar isso, né? Como eu falei na desigualdade anterior, para mim provar essa desigualdade, basta eu pegar a diferença, né? Como isso aqui é o maior, né? Vamos pegar esse, né? Essa expressão menos essa. Se a gente conseguir enxergar que essa diferença deu positiva, então a desigualdade é verdadeira. Então vamos lá, né? De fato, temos, né? Vou pegar essa desigualdade menos essa. Essa expressão menos essa, desculpa. Então vai ficar alfa x1 ao quadrado mais 1 menos alfa, né, x2 ao quadrado, menos essa expressão aqui inteira. Vou desenvolver logo esse quadrado da soma aqui. Então, o quadrado do primeiro aqui, então alfa ao quadrado, x1 ao quadrado, mais 2 vezes alfa x1 vezes 1 menos alfa, né, x2, mais essa expressãozinha aqui ao quadrado, né, quadrado do segundo. Então, 1 menos alfa ao quadrado, x2 ao quadrado. Ok? Aí o que temos? Fica o seguinte, alfa x1 ao quadrado, 1 menos alfa x2 ao quadrado, menos alfa ao quadrado x1 ao quadrado, menos 2 vezes, vou colocar aqui, alfa vezes 1 menos alfa, x1, x2, né? Mais não, menos, né? Menos 1 menos alfa ao quadrado, x2 ao quadrado, né? Porque esse menos aqui, ele multiplica toda essa expressão aqui. Então, a gente vai agrupar os termos semelhantes, né? No caso, x1 e x1 ao quadrado, né? Agrupando esses termos, a gente obtém o seguinte, ó. Alfa 1 menos alfa, né? x1 ao quadrado. Então, eu agrupei esse termo com esse termo. Agora eu vou procurar outro termo aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Então, menos, né? Menos 2 alfa vezes 1 menos alfa vezes x1 vezes x2. Então, eu vou pegar esse termo aqui e colocar aqui embaixo. Então, fica 2 vezes alfa vezes 1 menos alfa, x1 vezes x2. Agora, eu vou pegar essa expressão, né? Essa expressão aqui, né? Eu posso colocar 1 menos alfa em evidência, né? Então, fica mais, né? 1 menos alfa em evidência. E aí, vai sobrar 1 menos alfa aqui, né? Quando eu fizer a diferença de 1 menos essa expressão que sobra, vai dar exatamente alfa, x2 ao quadrado. Observe que em todos eles a gente tem alfa multiplicando 1 menos alfa. Então, eu posso colocar em evidência esses valores, né? Então, essas expressões, na verdade. Então, alfa vezes 1 menos alfa, eu vou colocar em evidência, certo? Então, fica x1 ao quadrado menos 2 vezes x1, x2, mais x2 ao quadrado. E aí, o que a gente tem é o seguinte. Isso aqui é o quadrado da diferença. Então, é alfa, né? 1 menos alfa, vezes x1 menos x2 ao quadrado, né? O que eu disse lá no início? Que o x1, né? Não coloquei aqui, mas que o x1 é diferente de x2.
né? Lá no iniciozinho do enunciado, deveria ter x1 diferente de x2. Então, nesse caso, eu sei que esse número aqui é positivo, certo? Então, eu sei que esse aqui é maior do que zero. 1 menos alfa, o alfa está entre 0 e 1. Então, eu também sei que esse aqui é maior do que zero, né? Porque vai ficar 1 menos um número que é um pouquinho menor do que ele, só que não é negativo, né? E aqui também é maior do que zero. Então, eu tenho um produto de 3 números positivos. Logo, essa expressão aqui ela é maior do que zero, certo? Então, nesse caso, aquela diferença lá, ela me deu um resultado positivo. Isso significa dizer o quê? Que essa desigualdade aqui é verdadeira, certo? Logo, a gente tem o seguinte, né? Logo, alfa x1 mais 1 menos alfa x2, né, elevado ao quadrado, ela é menor do que alfa x1 ao quadrado mais 1 menos alfa x2 ao quadrado. Então, a gente provou que essa desigualdade aqui é verdadeira. Ok? A gente provou isso aqui. Agora, né, a gente vai tentar provar isso aqui, né? Vamos tentar provar que isso aqui é válido, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Novamente, né, a gente vai considere, né, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com esse a maior do que zero, e o x1 diferente de x2, onde esse x1 e x2 são números reais. Então, como lá no item B eu quero provar que essa desigualdade equivale, no lugar do x eu vou substituir essa expressão aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que acontece, né? F de alfa x1 mais 1 menos alfa x2, né? Substituindo toda essa expressão no lugar de x, que temos? Temos que f de alfa x1 mais 1 menos alfa de x2 é igual a A vezes alfa de x1 mais 1 menos alfa de x2 ao quadrado mais B vezes alfa de x1 mais 1 menos alfa de x2, né, mais C. Ok? Isso aqui, né, pela desigualdade anterior que a gente conseguiu provar, essa expressãozinha aqui, ela é menor do que essa, certo? Então, eu posso dizer que isso aqui é menor do que A vezes quem? Vezes alfa x1, né, ao quadrado mais 1 menos alfa x2 ao quadrado, certo? Mais, fazendo aqui a distributiva, fica B alfa x1 mais B 1 menos alfa x2, né, mais C. Isso aqui vai ser igual a quem, né? Fazendo a distributiva aqui também, a gente tem o seguinte, ó. A alfa x1 ao quadrado mais A, né, 1 menos alfa x2 ao quadrado, né, mais B alfa x1 ao quadrado mais B 1 menos alfa x2 ao quadrado mais C. Só que esse C aqui eu posso reescrever ele assim, ó. Alfa C, né, mais, deixa eu só, alfa C, né, mais 1 menos alfa vezes C. Eu posso reescrever ele assim, né, porque na hora que eu faço a distributiva aqui, volta para o C. Então, isso aqui fica igual, ó. Só vou agrupar os termos que tem x1, certo? Então, aqui tem alfa, ó, alfa ax1 ao quadrado, mais b, né, bx1, eu vou colocar alfa b x1, mais alfa c, certo?
mais, aqui eu tenho 1 menos alfa, então vou começar 1 menos alfa a x2 ao quadrado, certo? Mais 1 menos alfa bx2 mais 1 menos alfa c. Aí o que que a gente observa? Ó? Todos os termos aqui estão multiplicados por alfa, né? Coloca o alfa em evidência, alfa, né? Aí fica ax1 ao quadrado, né? bx1 mais c. E aqui coloco 1 menos alfa em evidência, 1 menos alfa, né? E aí fica ax2 ao quadrado, né? Mais bx2 mais c. Aí o que temos? Fica alfa, isso aqui é o f de x1, né? Alfa vezes f de x1 mais 1 menos alfa, certo? E isso aqui é o f de x2, tá certo? Então, o que que a gente obteve? A gente obteve que essa expressão aqui, o f de alfa x1 mais 1 menos alfa de x2, é menor do que o alfa de f de x1 mais 1 menos alfa f de x2, certo? Logo, né, a gente conseguiu provar o item B, a desigualdade do item B. Logo, temos que, né, o f de alfa é x1 mais 1 menos o alfa de x2 menor, né, do que o alfa de f de x1 mais 1 menos alfa f de x2. Então, a gente conseguiu provar o item B. Então, aí está provado a primeira desigualdade e a segunda.